E mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber. O bem que eu quero eu não faço, o mal que não quero faço e refaço. Mas chega o dia em que a gente decide não insistir nos mesmos erros. É quando a gente percebe que o tempo não esperou, que o passado não se consertou. Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho. Agora lava-me, purifica-me. Sei que tudo que eu quero está em ti. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego. Eu me entrego por completo. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego. Eu me entrego por completo. E mesmo estando no caminho, eu posso me juntar ao acusador, fazendo de aparências minha religião, causando guerra em nome da razão, vivendo de verdades incompletas, em nome de um passado, de uma tradição. É quando a gente percebe que não estamos certos, que na verdade nós estamos cegos. Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei espelho. Agora lava-me, purifica-me. E sei que tudo que eu quero está em ti. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego. Eu me entrego por completo. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego. Eu me entrego por completo, por completo. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Sem reservas eu me entrego. Eu me entrego por completo. Boa noite. Meu nome é Bruno Santos. Para aqueles que não me conheciam, meu nome é Bruno Santos. Para aqueles que já me conheciam, meu nome continua sendo Bruno Santos, não muda absolutamente nada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu frequento a Nova Semente, é um prazer todas as vezes que eu venho para cá. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito à vontade, muito tocado com as mensagens que vão ser cantadas e faladas aqui também. Na Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Você não é apenas campeão, você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Que você possa ter essa certeza hoje e sempre. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente aqui constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu povo
fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer, porque essa força vem de dentro de você. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, canta comigo, vai. Vencedor, Deus dá asas, Deus faz seu povo campeão, campeão. Essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor, campeão. Canta aí. Vencedor, Deus dá asas, faz seu povo campeão, vencedor. Essa fé mostra o teu valor, campeão, campeão, mais que vencedor, mais que vencedor, campeão. Você é vencedor, campeão, campeão, campeão. Essa canção eu compus com um grande amigo meu chamado David Matos, um cara que eu considero um gênio e um cara que sempre acreditou em mim também. E a gente tem sempre fazendo aí parcerias de músicas. E essa canção ela fala de amor. É um tema muito atual, né? Cada vez mais a gente precisa de amor, com a gente e com os outros. Essa música tem uma mensagem bacana, profunda, e ela vai te tocar. Você vai saber o momento. Enquanto houver um homem andando e a natureza estiver cantando, a luz da estrada será o nosso guia. No entardecer virá outro dia, eu amarei você, eu amarei. Sempre que abrir um botão de rosas, sempre que houver o verso e a prosa, e eu respirar o oxigênio e o tempo mostrar de milênio, eu amarei você, eu amarei.
houver um homem andando e a natureza estiver cantando, a luz da estrada será o nosso guia no entardecer. Virá outro dia, eu amarei você. Eu amarei. Sempre que abrir um botão de rosas, sempre que houver o verso e a prosa, e eu respirar o oxigênio e o tempo mostrar, dia em milênio, eu amarei você. Eu amarei você. Vai ser sempre assim, por toda minha vida, yeah, yeah. Vai ser sempre assim, por toda minha vida, yeah. Vai ser sempre assim, por toda nossa história, oh, oh, oh. Vai ser sempre assim, por toda minha vida. Te amarei. O que é felicidade? Felicidade. Felicidade é viver. Felicidade é sentir. Felicidade é aproveitar. Felicidade é amar. Felicidade. Felicidade é sorrir. Felicidade é compartilhar. Felicidade é ir e vir. Felicidade é respirar. Felicidade. Acordar, espreguiçar, uma oração, um bom dia à sua amada. Felicidade é tudo, mas pode vir do nada. Um copo d'água, um pedaço de pão, um prato de comida, alimentar uma pessoa necessitada. Felicidade é tudo, mas pode vir do nada. A brisa do ar fresco, andar de chinelo, o cheiro da grama molhada. Felicidade é tudo, mas pode vir do nada. Pisar na areia, um mergulho no mar, música na fogueira até a madrugada papear. Um gole de chá, sorrir até cair a lágrima, gargalhar, andar sem rumo, de mão dada. Felicidade é tudo, mas pode vir do nada. Felicidade não é preocupação. Felicidade não é pré-ocupação. Felicidade não é ansiedade. Felicidade é simplesmente felicidade. Felicidade é ter fé. Felicidade é crer que Ele é. Felicidade é acreditar. Felicidade é por inteiro se entregar. Felicidade é um estado. Felicidade é desejar a alegria de quem está ao seu lado. Felicidade é ser o que você sempre quis. Felicidade é... E aí? O que é felicidade?
Boa noite. Vamos orar? Vocês estão felizes? Aceitam uma oração? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo mais uma vez. É sempre muito agradável terminar uma semana e, na verdade, começar uma nova na Tua companhia, pensando em eternidade, em coisas essenciais para o nosso caminho. E por que não, Pai, o segredo da felicidade que foi revelado através de Jesus, na Tua palavra, não a felicidade que a gente ouve falar, que a gente lê nos livros, mas a nossa experiência de vida abundante na Tua presença, Senhor. É bom poder desfrutar disso, e eu te peço que Teu Espírito, que a Tua palavra, que esse tempo seja edificante para todos nós, e que esse Espírito nos ensine, essa palavra traga seus frutos, e que a gente tenha um bom tempo na Tua companhia e uma experiência realmente verdadeira contigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém. Boa noite para você que frequenta a Nova Semente, você que está aqui pela primeira vez, é um privilégio recebê-lo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para todas as semanas a gente buscar junto aqui viver uma experiência real com Deus. E nesta série em especial, nós estamos buscando interpretar o que seria uma experiência real com Deus, que fosse uma experiência traduzida como uma experiência feliz, felicidade sem fim. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo quer ser feliz, todo mundo diz que tem o direito de ser feliz, e a gente quer discutir sobre isso à luz dos conselhos da palavra de Deus, do que Jesus falou, sobre o que realmente era a felicidade, ou que qualidade de vida desfrutava as pessoas às quais ele chamava de felizes ou bem-aventurados. Então, há 2 semanas o pastor Fabiano iniciou essa série falando sobre os pobres de espírito, os humildes de espírito. Esses são felizes no reino de Deus, aqueles que reconhecem a sua condição, a sua pequenez perante a suficiência de Deus. Ele também falou sobre aqueles que choram e disse que a choradeira dos seres humanos não está apenas ligada a sofrimento e dor, mas muito mais ligada também à condição que a gente vive. A gente chora porque a gente não dá conta, muitas vezes, né, de continuar caminhando, sendo quem a gente é. E o resultado disso, na fala de Jesus, no Sermão da Montanha, acaba reverberando no início de uma virtude, de um fruto que a Bíblia chama de humildade e que também é traduzido por mansidão. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, felizes não são apenas os humildes de espírito, os pobres de espírito, não são apenas os que choram pela sua condição, mas feliz também é aquele que aprendeu a ser manso. Feliz é quem é manso, humilde, quase um sinônimo dentro da palavra, tão difícil de explicar, o conceito de mansidão. Talvez um dos mais difíceis de elaborar em relação à virtude da mansidão. O que é ser manso? Se eu perguntasse a você agora qual a imagem que você tem de alguém manso, geralmente na nossa era, na nossa geração, alguém manso não é bem visto, porque a mansidão está associada à covardia, à neutralidade, a levar desaforo para casa, a ser alguém tímido, talvez covarde, né? De querer paz a qualquer custo, entrar num embate que seja pela justiça, pelo bem comum. E a gente vai tentar interpretar o que seria essa mansidão no caminho de alguém que está buscando ter uma experiência real com Deus. Então, nos próximos minutos a gente vai caminhar por aí. E eu quero iniciar falando para vocês de uma fala que eu recebi pelo WhatsApp essa semana. E o WhatsApp às vezes traz coisa boa para a gente. Você que tem o WhatsApp, às vezes ele funciona, né? Muitas vezes ele acaba com a sua vida e com o seu tempo, mas às vezes vem vídeos bons. E o Maninho, que trabalha aqui com a gente na comunidade, no Viva, é um dos sonhadores desse nosso encontro semanal, mandou: olha, pastor, pode ser que você goste de ouvir. E é o Mário Sérgio Cortella, vocês conhecem o Mário Sérgio? Ele é professor na PUC, é coordenador do curso de Ciências da Religião, Teologia, é filósofo, é escritor, e ele fala sobre felicidade, ele fala sobre diversos temas da filosofia. Eu gosto da fala dele, já tive o privilégio de ouvi-lo, e ele falou um negócio interessante sobre felicidade. Ele disse assim: olha, a filosofia tem uma fórmula simples para a felicidade, antiga. Felicidade é igual realidade
menos expectativas. Traduzindo, felicidade é você ser grato pelo que você está vivendo hoje e simplesmente desaparecer com as expectativas de mudar essa situação. Seria muito simples se fosse assim. E ele vai dizer, é uma vibração intensa, mas não é um estado permanente. Ninguém vive feliz para sempre. São instantes, episódios que acontecem, mas não é sinônimo de euforia. Muitas pessoas hoje buscam estados eufóricos, principalmente pela compra de produtos. Já comprou pela internet? Aí quando você recebe o produto em casa, parece que você se deu um presente. O carteiro toca o interfone e fala, chegou, encomenda para o senhor. Eu sinto isso quando eu compro. Aí eu, yes, chegou. Parece que eu abro o pacote, chegou. Mal a gente interpreta que já está na fatura, que vai ser pagado em tantas vezes, né? Pago em tantas vezes. E dura aquela alegria eufórica, um pico eufórico, 5 minutos de abrir o pacote, começar a usar o produto até o dia 5 do mês seguinte. E aí a gente vai vivendo esses picos, né? De consumo. Ele chama de consumolatria. Consumolatria. A idolatria do consumo. Felicidade é simples, mas não é simplória. Por quê? Se ela for adornada demais, depender de muitas externalidades desnecessárias dela mesma, ela já não é felicidade em si. Felicidade na vida vem daquilo que é essencial. Amizade, lealdade, fidelidade, sexualidade, religiosidade. Muita gente confunde o essencial com o fundamental. O fundamental é o que a gente usa para chegar ao essencial. Não somos felizes por aquilo que é fundamental, mas pelo que é essencial. Dinheiro é fundamental ou essencial? Tem gente que fala assim, os dois. Dinheiro é fundamental. Porque dinheiro, sem ele a gente tem problema. Mas ele diz, ele em si não me felicita. Porque eu posso comprar sexualidade com dinheiro. Compro sexo, mas não compro amor. Compro amizade? Não, mas compro interesse. Você não compra fidelidade de ninguém com dinheiro, mas você compra acordos, reciprocidade. Então dinheiro não compra o que é essencial, apesar de ser fundamental. Por isso o dinheiro não é desprezível, mas ele em si não é suficiente. E aí ele fecha dizendo assim, deste ponto de vista, a quase totalidade dos erros que se dá quando se procura felicidade naquilo que é secundário, ao invés de buscarmos em sua fonte primária, que é o que de fato nos dá autenticidade. Todas as falas da Bíblia em direção à nossa vida, quando Jesus olhava para uma montanha, via seus seguidores e dizia quem era feliz na qualidade de bem-aventurado que ele chamava, todas as qualidades dessa pessoa eram qualidades essenciais. Não eram qualidades fundamentais, mas Jesus tratava da essência da vida. Todas as falas de Cristo tratam daquilo que é essencial para nós. Por isso ele olha para os seus discípulos e talvez através das gerações encara a gente aqui hoje e vai dizer uma lista do que a gente chama de bem-aventuranças. De quem é feliz, que tipo de gente é feliz. E é interessante, já li tantas vezes uma frase parecida com isso, Gandhi parece que falou algo parecido, tantos outros autores eu já vi a mesma direção de pensamento, e a frase diz o seguinte, felicidade é muito mais um jeito de ir do que um lugar onde se chega. Todo mundo concorda que felicidade é um caminho, é um jeito que se caminha, do que um lugar onde se chega, porque esse lugar parece aquela cenoura colocada à frente do coelhinho. Você sempre coloca a felicidade num lugar onde ela não está. Lá eu serei, um dia alcançarei. Quando chegar ali, quando tiver aquilo, quando conquistar aquilo outro. Então parece que ela é algo que vai puxando a gente, uma utopia que faz a gente caminhar. Por isso, a maioria dos filósofos aí concorda que é um jeito de caminhar. E Jesus, quando olha para os discípulos, ele fala, tem um jeito de ser feliz. Se você é humilde de espírito, se você chora pelas suas condições espirituais e sabe reconhecer isso, você vai retribuir isso, você vai traduzir isso em mansidão. E ele olha para os discípulos e fala, felizes são os mansos. Felizes são os mansos, porque estes receberão a terra como herança. Felizes são os mansos. Você é uma pessoa mansa?
Você se considera uma pessoa mansa? Você se considera manso com o seu marido? Você se considera manso com a sua esposa? Dizem que as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que têm a maior probabilidade, capacidade, habilidade, propensão de nos tirar do sério. Você não responde para a sua amada como você responde para o seu CEO da sua empresa. Você não trata o seu marido como você trata as suas clientes. Você não trata o seu pai como você trata o diretor da escola. Que eu sei que tem uns jovens que estão aqui me ouvindo. Mas chega em casa, no ciclo da intimidade, onde há mais amor, onde há mais intimidade, parece que a mansidão muitas vezes se esvai, porque a gente tem facilidade de perder o prumo das relações com quem a gente mais ama. É impressionante. E é interessante você pensar na fala de Jesus, quando ele convida as pessoas a entenderem o que é isso. Eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre o que a gente vive hoje. E se você se lembra, numa época que era muito famoso aquela fala sobre os 4 temperamentos, você se lembra? Colérico, fleumático, sanguíneo e o melancólico. Alguém já fez esse teste? Já fez? A gente fazia uma época, né? Bem, todo mundo passava com esse teste na internet ou numa revista. Aí dizer assim, olha, você é colérico, então você é agressivo, você é exigente, você é perfeccionista, mas você tem outros lados também. Então a gente ficava se categorizando em 4 áreas aí de temperamento. Eu fiz o teste, predominou sanguíneo, que é muito cheio de elogios, né? Ah, sonhador, visionário, quando fala, mas é disciplinado, não realiza, sabe? Tudo tem o contraponto da nossa vida, né? Você vai olhando os 2 lados. O fato é que eu não falo de mansidão como algo de temperamento, porque ela não é produto de uma naturalidade. Mansidão não é um atributo comum. Você não nasce manso e fala assim, esse aqui, olha só, é manso. Né? O médico não levanta o bebê e fala, aqui, ó, nasceu manso. Isso aqui. Essa é mansa. Não tem, ninguém nasce assim. Você vai aprender isso nas relações. E você vai aprender isso de um jeito muito difícil, porque hoje nós vivemos num país chamado Brasil, que, segundo pesquisas, é o 2º país mais estressado do mundo. Você mora num país que está no topo da lista de estresse, no top 3 do estresse. E uma pesquisa que eu encontrei na internet, recente, pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, foram feitas coletas, no período de 45 dias, pessoas acima de 18 anos que moram em qualquer estado do Brasil, quando questionados sobre seu nível de estresse, em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o nível mais extremo de estresse, 34,26% das pessoas relataram que estão experienciando estresse extremo, ou seja, de 8,9 a 10, a nota de 34% das pessoas entrevistadas, mais de 2.300 pessoas entrevistadas. Apenas 2% das pessoas, 86, diz que sabe lidar com o estresse de modo excelente, a pesquisa coloca. Eu devo estar falando aqui para os 30 e poucos por cento, porque só tem 2%. Esses 2% devem estar em algum lugar que tenha praia, que tenha, sei lá, algum interior de São Paulo. Eles não moram na capital, que nem você. Porque a gente está vivendo numa vida onde a mansidão é tido como fraqueza. Onde ser manso e humilde de coração é tido como fraqueza dentro de um mercado de trabalho competitivo, rival, que consome a nossa energia. Onde ser manso e levar desaforo para casa é ser fraco e não saber defender seu ponto de vista. E a gente vive num ambiente onde ser manso com atendente de telemarketing se torna um desafio espiritual para nós. Porque você está tão estressado e você vai passar por 30 minutos de musiquinha e vou te transferir, a culpa não é da moça, a culpa é do sistema. E você acaba sempre descontando na pobre da moça. Ou alguém nunca foi grosseiro com uma atendente de telemarketing? Alguém nunca destemperou quando te transferiram pela 5ª vez? E disseram, obrigado por aguardar, Senhor. Seu tempo é muito precioso para nós.
A gente vive nessa realidade. E Jesus faz um convite na sua palavra. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, você pode colocar estressados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu ensinamento, aquilo que eu tenho para dar a vocês, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis então descanso para vossas almas. Mansidão não é um atributo natural. Jesus está dizendo, se você está sobrecarregado, se você está estressado, se a vida que você leva tem acabado de romper com as suas relações naturais, da sua família, do seu ambiente de trabalho, você não consegue caminhar em plenitude, ele fala, vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E quando você vir a mim e aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. A alma que é mansa é uma alma que descansa. Ela não vive ansiosa para ter a razão. A alma mansa não vive ansiosa para ter a última palavra. Eu lembrei quando eu era pequeno, enquanto contava na primeira sessão, de quando eu brigava com meu irmão, ou brincava com meu irmão de brigar, e um dava um tapa no outro atrás do carro. Quando uma criança bate na outra, o que a outra criança faz? Devolve, né? E aí eu batia nele também. Passava um tempinho, ele devolvia o tapa. Porque todo mundo quer ter o último tapa. Só muda a dimensão do processo. Porque dentro de um casamento, o que não é manso, quer sempre ter a última palavra. Dentro de uma empresa, quem não é manso, quer ter a razão por cima de funcionários, de sócios, quebra-se relações, pisa-se em pessoas, abre-se cicatrizes emocionais dentro de uma família, de uma casa, de uma empresa, mas não se perde a primazia da última palavra. Eu me lembro que podia passar 2 horas depois do último tapa do meu irmão. Eu ficava esperando a hora de dar o último tapa, tinha que ser meu. E você não é diferente de mim. Eu espero que você seja. Eu espero que eu esteja falando para os 300 mais mansos de São Paulo hoje. Mas eu sei que tem lares que sofrem com a ausência de mansidão. Eu sei que tem pessoas que sofrem com a condição de não conseguir controlar o temperamento. Quando vê, já foi. Quando parou para pensar, já falou, já magoou, já fez chorar. Parece aquele conflito que Paulo traduz dizendo, o bem que eu queria poder fazer eu não consigo, mas quando eu não quero, aí eu começo e magoo as pessoas. Estou cansado de ofender as pessoas com o tipo de gente que eu sou. Estou cansado de ser grosseiro com a mulher que me ama. Estou cansado de ser grosseira com o marido que cuida de mim e dos meus filhos. Estou cansado de tratar meu filho como qualquer outra pessoa, menos um filho que eu amo. A gente se cansa de não conseguir lidar com o nosso temperamento. E eu posso estar falando para alguém aqui que tem essa luta, nesse caminho de tentar ter uma experiência real com Deus, um caminho de felicidade. Jesus foi claro, feliz é o manso. Eu quero propor para vocês 3 traduções possíveis sobre essa mansidão que Jesus fala. Aristóteles falava de mansidão. Aristóteles falava de virtude. Aristóteles dizia que a virtude, ela está no ponto central entre a escassez e o excesso de algo. Por exemplo, se você é um esbanjador do seu dinheiro, você é um pródigo, gasta tudo que tem, você está numa ponta. Se você é um avarento, um egoísta, você está em outra ponta. E Aristóteles dizia, a virtude está no centro. E esse é o generoso. E assim ele encontrava as virtudes dos seres humanos. Então, por exemplo, na hora de definir mansidão, ele diz assim, Aristóteles define mansidão como o justo meio entre a ira excessiva e a falta absoluta de ira, ou a passividade total, a neutralidade. A mansidão é o meio termo entre o excesso de ira e a nulidade, a passividade. A Bíblia não fala que irar, ou cirar, ou irar-se é pecado. A Bíblia tem um texto que diz assim, você pode se irar, mas não peque. Há uma condição de resolução do nosso coração quando somos insultados, conflitados, injuriados. A gente tem condição de se irar
e ainda assim não ser dominado por esse sentimento. E eu quero propor 3 ideias de uma tradução possível do felizes são os mansos. Primeira delas, feliz o homem ou a mulher, o ser humano, que sabe zangar-se na hora certa e que nunca se zanga quando não é o caso. Feliz é o homem que é manso, que encontrou o ponto da virtude, que sabe destemperar quando é possível e sabe fazer de um jeito certo isso, sabe reagir, confrontar. E feliz é o homem que, quando não é o caso, ele simplesmente deixa passar, porque não é o momento, não é o tempo. Sabe aquele almoço de família? Eu fico pensando em várias situações que vocês podem passar, é muito engraçado. Aquele almoço de família que a mulher fala assim, se a sua mãe falar disso, acabou o almoço, eu vou embora, sabe? Você já está planejando aquele momento. Isso acontece. Se ele tocar naquele assunto, você vai ver o que eu vou falar na frente de todo mundo. Eu não vou aguentar mais. Você já está planejando aquele sistema. E aí, a Bíblia está dizendo, feliz é o homem que sabe a hora de se irar e sabe a hora de não se irar, que não é o caso. Jesus teve momentos em que ele teve que ser enérgico. Jesus teve momentos em que ele se colocou em posição de confronto, muitas vezes. Muitas vezes Jesus se colocou em posição de confronto. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração, mas eu sei o jeito certo de confrontar e a hora de me colocar. Uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus, talvez seja a cena em que ele entra no templo, a casa do pai dele, a casa de oração. Existe um comércio sendo travado ali, estruturalmente todo num espírito de corrupção do processo de religiosidade daquele templo. Ele olha aquilo e ele, então, a cena diz que ele tira um chicote e vira as mesas, e quem já viu filmes retratam Jesus e mostram Jesus virando mesa. Fala, mas peraí, como é que ele pode ser manso e humilde? É que tem um jeito certo de fazer, tem a hora de destemperar. Tem coisas que são pequenas demais para roubarem a nossa paz, tirarem nosso apetite dentro de casa. Você nunca brigou pelo controle remoto? Já brigou? Já discutiu pelo controle remoto? Aí joga-se o controle remoto e um sai da sala. Por quê? Porque destemperou, não era o caso. Mansidão é o equilíbrio entre isso. E deixa eu dizer algo a vocês, para que você não ache que eu estou aqui trazendo uma solução de autoajuda, ou uma solução que seja um ferramental de mudar suas crenças e simplesmente dar um checklist para você trabalhar a sua virtude. Mansidão na Bíblia é algo sobrenatural. Você não sai daqui agora com checklist de atividades para aprender a ser manso. Você pode desenvolver a sua virtude. Eu creio no poder da mente e no poder do hábito. Creio nisso. Todo mundo que já fez regime sabe. Vocês nem repararam, mas eu perdi uns quilinhos. Não é regime, eu estou mudando meus hábitos. Eu creio no poder da mudança. Estou comendo fruta todo dia, castanha, tomando mais água. Não compro açúcar refinado em casa. Ó, coisa boa. Hábito. Eu creio. O problema é que você não sai daqui com uma lista de hábitos. Você tem que sair daqui sabendo que mansidão é sobrenatural. Literalmente, quando uma outra natureza, que é mansa e humilde, sobrepõe a sua natureza. Que nasce como aquela criança que quer sempre o último tapa. Essa natureza é a natureza de Cristo. Ela pode sobrepor a nossa natureza. Por isso, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Em casa, e quem é casado sabe, a gente aprende logo o valor da mansidão. Costumo dizer que nesses 2 anos de casado, eu já aprendi muitas vezes o que é ser manso e humilde de coração. Eu sempre conto as histórias da minha mulher, porque são só dela, eu só sou o espectador, o manso e humilde. Eu nunca vou contar a história que ela foi a mansa e humilde, né? Eu descobri logo que a Mariana esquecia as coisas. Esquecia a chave, esquecia o controle da garagem, perdia cartões, perdia celular. E se você conhece uma mulher assim, você sabe como é. E aí você fica, puxa vida, por que ela tem que deixar a luz? Não só essa, mas essa e essa acesas. Todas onde ela passa. Eu falei, eu vou pôr um sistema na minha casa. Onde ela saiu, deu o timer, 3 segundos. Mariana saiu, desliga. Porque ela deixa tudo aceso. E aí, no começo do casamento, eu falei, amor, não desliga, tem que desligar a luz, porque, pessoal, estou pagando 3 vezes mais, vocês também estão pagando, né? Vamos desligar a luz. Aí ela,
Tá, mas desculpa, esqueci. Por que você não desliga? Não, amor, não é porque que eu não desligo, linda. É o seguinte, vamos criar um padrão aqui. Entrou, usou, desligou. Simples, padrão. Entrou com a chave, põe no lugar certo. Chave aqui, ó, chave. Isso aí. Não, mas por que você não pega a chave e põe lá? Em vez de ficar falando, me ajuda. Eu sou assim. Mas não, você não é assim. Vamos aprender. Vamos desenvolver isso aí. Aí você entra na casa, passam 3 meses, você entra, quarto aceso, banheiro aceso, escritório aceso, aceso. Pelo amor de Deus, cadê a Mariana? Saiu de casa. Foi fazer compra. Aí você desliga uma luz, desliga uma luz. Aí uma hora você aprende no casamento que alguém tem que ser manso e humilde de coração. Aí você vai para a luz e você chega no quarto, está tudo ligado. Aí você respira. Você apaga a luz. Aí você pensa, Aí você vai para a sala, ela está na sala, no celular, mexendo. Aí você fica olhando para ela. E ela fala, o que foi? Você nem fala, né? Nada. Sabe por quê? Porque é muito pouco uma luz acesa para perder o bom humor, a simpatia, o amor mesmo, o bom trato, o elogio, o jantar que estava sendo pedido pelo telefone só aguardando chegar. Por que uma luz vai estragar uma situação dentro de casa? Tem que saber a hora de zangar-se e tem que saber a hora de confrontar e o jeito certo de fazê-lo. Isso é uma dádiva de Deus. O Tom Watson vai falar isso, é um presente. Mansidão é o presente do céu para a gente controlar a nossa paixão. Segunda ideia, você se identificou com isso? Tem luz também na sua casa? Sim, é? Que bom. Então, pessoal, é apagar e respirar e elogiar. Segunda, feliz o homem cujos instintos, paixões e impulsos estão sob controle. Feliz o homem que aprendeu a dominar-se. Mansidão, a palavra mansidão vem da ideia de aprender a dominar uma fera. Olha que interessante, a palavra na sua origem, da mansidão, para Os tem a ideia de aprender a dominar uma fera, um bicho, uma besta que a gente vive dentro de nós. E a prova mais elementar de que a gente consegue dominar a nossa ira, a prova mais elementar, já dei esse exemplo aqui algumas vezes, o pastor Kleber costumava dar esse exemplo, é de que quando você está brigando dentro do contexto familiar, ou discutindo num ambiente caloroso de discussão, é agressão verbal, quando toca o telefone, é um cliente em potencial, um gerente, alguém, como é que você reage? Você está no meio do caos. Sai daqui, menino, sai lá, é um inferno essa casa, eu não aguento mais. Só um pouquinho. Oi, querido. Como é que você consegue fazer isso? Oi, lindo, só um pouquinho. Cala a boca, cala a boca. Oi, querido. Não, vou mandar, lógico que eu vou mandar. Imagina, vamos tomar esse café, eu também estou morrendo de saudade. O que você está fazendo aqui? É natural esse exemplo que mostra para nós que a nossa ira é altamente controlada. Feliz o homem que aprendeu a dominar-se a si. E eu disse a vocês que esse domínio e essa besta amansada, esse bicho amansado, é algo sobrenatural. Há um espírito manso e humilde que consegue amansar o nosso espírito. E a Bíblia tem um texto interessantíssimo da sabedoria rabínica que diz o seguinte: o homem paciente, ou a mulher paciente, vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade inteira. Em outras palavras, o homem que é paciente é mais poderoso que um guerreiro, porque é muito mais difícil controlar a emoção do que derrubar uma cidade inteira. O homem que domina a si mesmo, o homem que consegue se controlar, a mulher que consegue se controlar. O manso é aquele que não quer ter a razão. A verdade já não custa tão caro para ele do que manter o ambiente em paz. O manso entende o seu papel na hora de manter a paz. O manso entende que aos pés de Cristo, ele vai aprendendo a ser manso e humilde. E dia após dia, na vida, no trabalho, com os filhos, com as pessoas que você mais ama, eu insisto,
Você vai aprendendo a traduzir uma mansidão que não é sua, mas que vai sendo gerada. É uma submissão, uma atitude interior de submissão, ao saber que você foi chamado para representar nesta terra uma outra imagem, um outro caráter. Que a culpa não é do ambiente hostil em que você foi criado, que a culpa não é do seu temperamento, e você não tem o direito de falar o que você quer, porque as pessoas são sagradas, que você não vive isolado, como diz o Mário Sérgio Cortella, porque nós somos o vice-treco do subtroço nessa terra, ele diz. Ele parte das galáxias e diz: temos 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Na nossa galáxia, que é apenas uma das 200 bilhões de galáxias, chamada Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Das quais uma delas, de quinta grandeza, se chama Sol. E em volta dela giram alguns planetinhas. E um desses pequenininhos se chama Terra. Então a Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha dentro de 100 bilhões de estrelas, que faz parte de 200 bilhões de galáxias. E nessa Terra foram categorizados 3 ou 300 milhões agora de espécies. 3 milhões de espécies. Dessas espécies, uma espécie é o homem, Homo sapiens. Então a gente é uma espécie de 300 milhões de espécies, num planeta, em volta de uma quinta grandeza de uma estrelinha, dentro de 100 bilhões de estrelas de uma galáxia, dentro de 200 bilhões de galáxias. E aí, nessa Terra, o Homo sapiens tem mais ou menos hoje, 8 bilhões de pessoas no mundo. E você é só um desses. Um. Desses 8 bilhões de indivíduos de uma espécie, dentro de um planetinha de 100 bilhões de sóis, de estrelas, de 200 bilhões de galáxias. E tem gente que acha que tem que ter razão em tudo, e que o mundo tem que girar em volta dela, e que ela tem que ter a primazia em todos os momentos, porque não aprendeu a enxergar o tamanho das coisas. A nossa crise hoje não é uma crise financeira, nem ética, nem moral. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. A gente está sem referencial. Nós não temos referencial de mansidão. Nós não temos referenciais de relação. Por isso que é tão importante quando a gente ouve de Jesus: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós precisamos ter um referencial para a nossa identidade começar a ser resgatada. Por isso, o manso aprende a dominar-se, porque busca o referencial correto. Isso, na minha opinião, é igual a uma experiência real com Deus. É uma família mudando. É um marido tratando com respeito sua esposa. É um filho começando a olhar para o pai de maneira diferente. É o ambiente de trabalho mudando com a sua postura e seus funcionários e colegas de departamento. Seus clientes que você atende. As resoluções que você trata por telefone. Isso é uma experiência real com Deus. Aprender a dominar-se. Vou caminhar. Terceira proposta e última. Primeiro eu disse, aquele que sabe a hora de zangar-se. Segundo, aquele que se controla. E terceira, feliz o homem que possui a suficiente humildade para dar-se conta de sua ignorância, sua debilidade e sua necessidade de ajuda. Feliz é o manso que reconhece que é submisso e sabe que é insuficiente, sabe que precisa de ajuda para poder se relacionar, para poder continuar caminhando. Manso perante Deus e perante os homens é reconhecer que o amor a Deus acima de todas as coisas só é traduzido na nossa caminhada quando a gente aprende a amar pessoas, quando a gente aprende a amar o próximo. E o próximo, volto a dizer, geralmente é quem a gente mais ama, que a gente tem que aprender realmente a tratar e a amar. Por que digo isso com tanta experiência própria? Porque eu sei que tem vários casamentos e vários ambientes familiares que se perdem no processo por falta de domínio próprio, de mansidão, de cortesia,
de abnegar-se do próprio eu. Por falta de sentar-se talvez aos pés de um referencial que diz: vinde a mim, eu posso dar descanso para a tua alma. E você sai dali e traduz isso para a tua família. C.S. Lewis escreve, Fabiano já até comentou, acho que em um dos temas anteriores: humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. O manso pensa menos em si. E essa experiência é tão sobrenatural que Paulo, quando descreve algo que ele viveu, ele coloca em Gálatas 2:20, ele coloca assim: já estou crucificado com Cristo. Estou pensando tão menos em mim, que eu me crucifico para que Cristo possa viver. E eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne que eu estou habitando, eu vivo na fé do Filho de Deus. É viver a vida que você ganha, mas traduzir essa vida dizendo assim: eu vivo na minha casa a vida que Jesus quer que eu viva. Na verdade, eu vivo a vida de Jesus. Na verdade, é o Espírito de Jesus que tem conduzido a minha vida, porque eu estou buscando ter uma experiência real com Deus. E o Espírito de Deus vai falando no meu espírito, e meu coração vai se parecendo com o coração dele. E na hora que eu recebo um insulto, e na hora que a injúria vem, eu seguro essa fúria que sai de dentro de mim. E Deus me dá esse autocontrole, esse discernimento. E eu consigo entregar bem para aquele que me faz mal. Isso é sobrenatural no nosso tempo. Para uns de nós que estamos aqui vivendo situações de caos relacionais, isso é quase uma utopia. Mas eu tenho que dizer a você do fundo do meu coração, por experiência própria e por pessoas que eu convivo, o Espírito de Deus, uma experiência com a palavra transformadora de Deus, tem poder para resgatar a nossa verdadeira identidade essencial de humildade e mansidão em Jesus. Você não é escravo do seu temperamento. Você não é escravo das suas palavras rudes. Você não é escravo das injúrias que geram em você. Você tem condição de caminhar em mansidão e humildade, porque o Espírito de Cristo faz isso através de você. Estou falando com clareza para pessoas que eu sei que entram nesse lugar, e só Deus sabe, e um coração discerne, que tipo de ambiente é vivido durante a semana. Que tipo de tratamento, depois de muitos anos já me relacionando com as mesmas pessoas, eu tenho dedicado a elas. Que tipo de tratamento eu dedico à minha família. Que tipo de tratamento eu tenho dedicado literalmente à pessoa que eu mais amo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso. Salmo 37 descreve a vida de um manso. A vida de um manso. Veja o que o Salmo diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra. Lembra, o manso era da terra, e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele vai atender os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, os mansos, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Para Jesus tem um jeito de ser feliz. É aprender dele como ser manso. O manso que rejeita a ira, a fúria, e não deseja a vingança. A última palavra, o último tapa. Esse entrega, e o texto diz: descansa, espera no Senhor, confia no Senhor. Ele fala, e vai ficar claro como o meio-dia que você é inocente. Deixa com Deus. Tenha calma. Esposas, tenham calma. Tenham calma. Maridos,
tenham paciência. Casais, tenham paciência com os filhos de vocês. Tenham paciência. Sejam mansos e humildes. Sejam um referencial uns para os outros. O salmista diz que o manso tem herança, que Deus cuida do caminho do manso. Resumindo as três possíveis traduções para vocês. Mansidão. Vamos ler, acompanhe comigo. Quão feliz é o homem que sabe quando expressar ira e que nunca se zanga fora do tempo, que aprendeu a controlar seus instintos, impulsos e paixões, porque pôs sua vida sob o governo de Deus, e que tem a suficiente humildade para reconhecer sua própria ignorância e debilidade, porque o homem que possui tais virtudes é rei entre os homens. Você é manso? Você é alguém humilde de coração? Você está buscando isso na sua experiência real com Deus? Paulo olha para Roma e parece que dá um conselho para nós em 2015. Ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. É uma natureza que sobrepõe a outra. É uma mudança de mente. É uma mudança de dentro para fora. Ser manso é abrir mão do direito. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Eu tenho o direito de me expressar. Eu tenho o direito e você vai me ouvir. Manso abre mão do direito. Ele tempera as palavras. Ser manso abre mão da supremacia, de ter a primazia em todas as coisas. Ter razão sempre. Ser manso é pensar menos em si. É saber que Deus vai dar conta das injustiças, dos insultos, das angústias que você sofre. Tem uma perspectiva que te torna manso. É saber o quanto você é amado, cuidado por Deus. E aí você é capaz, em consciência, de amar outros, de perdoar outros, de entender que Ele não é tão diferente de você. De entender que, no fundo, todo mundo poderia ser extremamente uma fera um com o outro, mas um ou outro escolhe esse caminho de mansidão e traz vida, paz, bem-estar para quem está ao redor. Ser manso é não ter prazer na vingança, mas é confiar que Deus sabe o que faz. Ser manso é escolher viver em paz com os outros, é ter disposição para perdoar. Só o manso perdoa. Só o manso perdoa. É o manso que entende sua condição e quer gerar paz. Paulo fala o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis. Que palavra bonita. Alguém que é dócil de lidar. E sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. Esse suporte não é suportar, de aguentar. É dar suporte. Aguente. Segure essas pessoas com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você acha possível a gente sair daqui vivendo isso? Sim ou não? Parece que não é possível. Aparentemente é muito complicado. Mas deixa eu dizer para você, no fundo do meu coração. Tem gente que me ouve nesse momento e fala assim: eu sou escravo do meu temperamento. Eu não consigo lidar com quem eu sou. Eu estou cansado, pastor, de ferir as pessoas que eu amo. Eu estou cansado de tratar quem me ama do jeito que eu trato. Eu estou cansado de ser essa referência que eu não gosto de ser. Eu preciso passar por uma transformação nesse processo. Eu quero que essa experiência real com Deus que eu busco nesse lugar seja eficaz na minha casa, na minha família, no meu trabalho, pastor. Na maneira que eu me relaciono com as pessoas, meus colegas de trabalho. Ou os meus funcionários, alguns de vocês lidam com gente o tempo todo. Eu me preocupo muito com as nossas famílias. Eu sei o tempo que a gente está vivendo. A gente está vendo o mesmo noticiário. A gente está assistindo as mesmas novelas. A gente vê o que está acontecendo nesse emaranhado de filosofias, de crenças, de cosmovisões. E a gente não pode viver como vive, segundo Paulo,
essa geração. Ele fala, vocês têm que passar por uma transformação de mente. Eu tenho que parar de ser escravo do meu temperamento. Eu tenho que começar a tratar melhor a quem eu amo. Eu tenho que começar a ser um referencial para os meus filhos, de mansidão e humildade. Decisões como essa são tomadas em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o que é espiritual, o que começa em Deus, termina em Deus. Ele completa essa obra. O que começa na gente, geralmente termina na gente mesmo. A gente não consegue lidar. O convite de Jesus para você, que de alguma maneira sofre com esse tipo de situação que eu descrevi em toda essa mensagem. O convite de Jesus permanece o mesmo que eu iniciei essa mensagem. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, estressados. Vinde a mim, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso para um casal junto aqui nesse lugar ir até Jesus. Que texto maravilhoso para uma esposa buscar Jesus. Se tem uma solução real nesse mundo, meus queridos, que a gente acredita como experiência real com Deus, é o caminho que passa por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida abundante para a vida de vocês. Então venham até mim. Eu gosto desse texto, se fosse traduzido para a linguagem de hoje, seria certamente, se você está estressado, escravo de um temperamento que não te agrada, feliz é o manso, então senta aqui, fica comigo, porque você vai aprender de mim. É meu espírito que vai falar ao teu espírito. É algo sobrenatural. E você vai ter descanso para a tua alma. Tua vida não vai ser mais a mesma quando você se levantar da minha presença. Muitos de nós temos que buscar um compromisso de consciência com Jesus, para que Ele molde e transforme o nosso caráter. A oração não é, eu quero mudar aqui para frente agora, eu vou sair daqui, eu vou mudar tudo. Não dá, a gente já sabe que não dá. Mas, Senhor, me dá um novo coração. Transforma o meu espírito num espírito manso. Me dá mais do teu espírito. Me deixa perder esse desejo de vingança, da última palavra, da razão de tudo. Tira essas coisas ruins do meu coração. Coloca mais do teu espírito que é manso e humilde. Eu quero aprender de ti. E Pai, por favor, acima desse aprendizado, eu quero encontrar descanso para minha alma. Descanso para minha família. Descanso no ambiente onde eu trabalho. Que eu seja o promotor desse descanso. Que eu seja instrumento desse descanso para as pessoas. Um verso para ficar no teu coração. Quando alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova pessoa. Aquilo que é velho já se foi, e o que é novo já veio. Eu creio nessas promessas. Quando alguém está em Cristo, aprendendo dele, aquilo que é velho, aquela natureza que te incomoda, aquele temperamento que rouba a tua paz e teus relacionamentos, isso tudo vai indo embora. E o que é novo, de uma nova natureza, vai sendo promovido dentro de nós. Para mim, esse é um caminho de felicidade sem fim. É o caminho que vai o tempo todo aos pés de Cristo e fala, eu quero aprender de ti. E quero descanso para minha alma. Isso é caminho de felicidade. Não é um lugar onde a gente chega, mas é um jeito de caminhar. Como é que você vai escolher caminhar daqui para frente? Eu oro do fundo do meu coração para que vocês tenham uma semana de muita mansidão, de muita paz na família de vocês, de muita paz no ambiente de trabalho, no trânsito dessa cidade, de muita paz ao tratar desconhecidos que nos incomodam, de muita paz ao tratar inimigos que nos perseguem, porque esse é o caminho da experiência real com Deus. Não tem outro caminho. Vinde a mim, vinde a mim. Eu dou descanso para vocês. E vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quero convidar você a orar, para que não sejam palavras que cumpram um calendário de mensagens nessa comunidade, mas eu creio muito no poder da palavra, que
para essa comunidade transforma vidas. Eu creio que algumas pessoas aqui têm que ter um momento com Jesus. Tem que ir até Ele. Se você não foi a semana toda, esse é o tempo. Os minutos que você tem para ir até Ele. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, aqui estão os Teus filhos, Pai. Nós que buscamos uma experiência contigo e que sabemos quão difícil é, Pai, a gente não ter condições de controlar a nossa natureza, nosso temperamento muitas vezes com pessoas que amamos, com insultos que recebemos, injustiças que sofremos no trabalho, na vida. Pai, a gente sabe que o Senhor está chamando a gente para um chamado muito mais elevado de vida, uma qualidade de vida muito mais abundante, Pai. E o nosso referencial de essencialidade, Pai, é Jesus Cristo, Teu Filho. Teu Filho, quando andou por aqui, Senhor, nos deu o referencial da mansidão. Quando foi ultrajado, não abriu a sua boca. Confiava em Ti, confiava na Tua justiça. Quando crucificado, Pai, olhou do alto para aqueles homens e mulheres e proferiu as palavras: perdoa, Senhor, porque não sabe o que estão fazendo. Pai, nos dá mais desse Espírito de Jesus, Senhor. Dá para as esposas desse lugar a mansidão que Jesus tem para oferecer. Para que esses casamentos, essas famílias, esses filhos que aqui estão, essas famílias representadas, e aqui sim, uma sociedade representada, que haja mais paz, Senhor, mais espírito de humildade, mais controle, mais abnegação do nosso eu, para que o Senhor possa ser o convidado principal de cada família, Pai, durante essa semana. Dá para os maridos, Pai, discernimento e espírito de mansidão a lidar com as mulheres que o amam. Quanto casamento e quantas falas são ditas e são casamentos destruídos e simplesmente perdem o rumo, o sentido, porque falta mansidão. Pai, quebranta o nosso coração, toma o coração desses homens, o discernimento que o Senhor possa dar para eles nesse momento, para que façam compromissos de consciência contigo nesse lugar, de representar o Teu caráter manso e humilde para suas esposas e seus filhos, Pai. Eu oro por aqueles que trabalham no mercado de trabalho dia após dia, nessa loucura que a gente vive em São Paulo, Senhor. Que haja mansidão e que seja através de nós, onde que a gente pise, onde a gente leve a nossa mensagem de vida transcrita na nossa fala, no nosso olhar, que seja uma fala de mansidão e humildade e que o Seu nome, Pai, de alguma maneira, seja conhecido, porque escolhemos viver e aprender em Jesus o que é ser manso e humilde, Pai. Dá uma experiência para nós de uma semana tranquila, em paz, como a Bíblia oferece as orações. Dá um coração novo, um coração disposto a ser mais ensinável na presença de Jesus. Que haja mais encontros de Jesus conosco durante a semana, para que nos pés e aos pés dele, a gente aprenda o que é a verdadeira mansidão e a verdadeira virtude essencial para a nossa felicidade em Jesus, Pai. Nós estamos em Jesus e queremos ser novas pessoas. Queremos que aquilo que é velho passe e que o Senhor traga novidades para o nosso coração nessa semana. Nos leve em paz, protege a nossa vida e nos faz continuar caminhando nessa jornada linda que é descobrir a felicidade sem fim nos ensinos de Jesus. Nós queremos ser bem-aventurados e sabemos que assim somos quando estamos contigo. Nós te amamos, Senhor. Aceita a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana de paz, de mansidão, de alegria. E hoje vocês viram que eu não chorei, né? Então, que a gente possa ter muita celebração nessa semana, que vocês aprendam de Jesus a cada dia juntos. Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente continua a nossa jornada rumo à felicidade sem fim. Até mais.